O Holocausto foi o genocídio em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, no maior genocídio do século XX, através de um programa sistemático de extermínio étnico patrocinado pelo nazis, que seria a abreviação de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderados por Adolf Hitler, que ocorreu em toda a Alemanha, nos territórios ocupados pelos alemães durante a guerra. Para você que não sabe o que significa genocídio, seria matar deliberadamente um grande grupo de pessoas, geralmente por serem de determinada nacionalidade, raça ou religião. Tudo começou desde o momento em que os nazistas assumiram o poder em 1933. Os nazis perseguiram pessoas que eles não consideravam membros dignos da sociedade, principalmente os judeus. Eles começaram introduzindo leis que o discriminavam e retiravam seus direitos. Os judeus não tinham permissão para entrar em certos lugares e eram proibidos de conseguir certos empregos. Várias leis para excluir os judeus da sociedade civil, com maior destaque para as leis de Nuremberg de 1935, que foram decretadas na Alemanha antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial na Europa, e também a Lei da Cidadania do Reich, a qual estabelecia que apenas aquelas pessoas com sangue alemão ou sangue relacionado eram elegíveis para serem cidadãos do Reich, que seriam os alemães puros. Os restantes eram classificados como sujeitos do Estado, sem qualquer tipo de direitos de cidadania. Um decreto suplementar com as definições sobre quem era considerado judeu foi publicado no dia 14 de novembro de 1935, e a Lei da Cidadania do Reich entrou em vigor naquele dia. As leis foram expandidas em 26 de novembro de 1935 para incluírem os ciganos e os negros. Este decreto suplementar definia os ciganos como inimigos do Estado racial, a mesma categoria dos judeus. Fora dos problemas da política externa, as perseguições sobre as duas leis só começaram depois dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936, realizados em Berlim. Depois de os nazistas chegarem ao poder em 1933, começaram a implementar as suas políticas, incluindo a criação de um Volkskammerschein, que significa Comunidade do Povo baseada numa raça. O chanceler e líder Adolf Hitler declarou um boicote nacional aos negócios dos judeus em 1º de abril de 1933, e a Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional, datada de 7 de abril, excluía os não-arianos da função pública e das profissões ligadas às leis. Os livros considerados não-alemães, incluindo aqueles de autores judeus, foram destruídos durante uma queima de livros à escala nacional em 10 de maio. Os cidadãos judeus foram perseguidos e sujeitos a ataques violentos. As suas atividades profissionais foram suspensas, foram também retiradas a sua cidadania e os seus direitos civis, e acabaram por ser completamente afastados da sociedade alemã. As leis de Nuremberg tiveram um impacto econômico e social incapacitante na comunidade judaica. As pessoas suspeitas de violar as leis do casamento eram detidas e, a partir de 8 de março de 1938, após terem cumprido as suas condenações, eram novamente presas pela Gestapo, que era a polícia secreta da Alemanha, e enviadas para campos de concentração. Todos aqueles que não eram judeus foram gradualmente deixando de se socializar com judeus ou de comprar em lojas de judeus, muitas das quais fecharam por falta de clientes. À medida que os judeus iam deixando de poder trabalhar funcionalismo público ou em profissões reguladas pelo governo, como medicina ou educação, muitos proprietários de negócios da classe média e outros profissionais foram forçados a aceitar empregos subalternos e mal pagos. A imigração era difícil, pois os judeus tinham de pagar até 90% dos seus bens como taxa para deixar o país. Em 1938, já era difícil, se não impossível, os imigrantes judeus encontrarem um país que os aceitasse. Os esquemas para as deportações em massa, como o Plano Madagascar, que seria enviar cerca de 4 milhões de judeus para a ilha de Madagascar, foi cogitado pelo governo alemão na época. Mas como a Batalha da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial durou muito mais do que o planejado, com a decisão de Hitler de invadir a União Soviética no
outono de 1940, o Plano Madagascar tornou-se inviável, e a partir de meados de 1941, o governo alemão deu início à exterminação em massa dos judeus na Europa. Caso os judeus tivessem sido deportados para Madagascar, milhões de judeus não teriam sido mortos nos terríveis campos de concentração. De 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres, 3 milhões de homens judeus morreram durante o período. Apesar de ainda haver discussão sobre o uso e abrangência do termo Holocausto, o genocídio nazista contra os judeus foi parte de um conjunto mais amplo de atos de opressão e de assassinatos em massa agregados cometidos pelo governo nazista contra vários grupos étnicos, políticos e sociais na Europa. E não foram mortos apenas os judeus, também foram ciganos, poloneses, comunistas, homossexuais, prisioneiros de guerra soviéticos, testemunhas de Jeová e até mesmo deficientes físicos e mentais. Segundo estimativas recentes, baseadas em números obtidos desde a queda da União Soviética em 1991, um total de cerca de 11 milhões de civis e prisioneiros de guerra foram intencionalmente mortos pelo regime nazista. Uma rede de mais de 40 mil instalações na Alemanha e nos territórios ocupados pelos nazistas foi utilizada para concentrar, manter, explorar e matar judeus e outras vítimas. Os campos de concentração foram criados e os presos enviados para lá eram submetidos a trabalho escravo até morrerem de exaustão ou por alguma doença. Quando a Alemanha ocupou novos territórios na Europa Oriental, unidades paramilitares especializadas, chamadas Einsatzgruppen, assassinaram mais de 1 milhão de judeus e adversários políticos por meio de fuzilamento em massa. Os alemães confinaram judeus e ciganos em guetos superlotados até serem transportados através de trens de carga para campos de extermínio, onde, se sobrevivessem à viagem, a maioria era morta em câmaras de gás. Cada ramo da burocracia alemã estava envolvido na logística que levou ao extermínio, o que faz com que alguns classifiquem o Terceiro Reich como um estado genocida. Em 2007, entrou em vigor uma lei sancionada pela União Europeia que pune com prisão quem negar o Holocausto. A Organização das Nações Unidas homenageia as vítimas do Holocausto desde 2005 ao tornar o dia 27 de janeiro o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, por ser o dia em que os prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz foram libertados em 1945 pelas tropas soviéticas. Este que era o maior e mais terrível campo de extermínio nazista. Mas você talvez esteja se perguntando por que os nazistas mataram tantas pessoas? Simplesmente porque os nazistas eram racistas e acreditavam que o que chamavam de raça ariana era mais importante do que as outras raças. Eles disseram que um ariano era superior a outras raças. Médicos e cientistas nazistas chegaram a tirar medidas de alemães e macacos para comparar com outras raças humanas e mostrar para a população alemã que a raça ariana era realmente superior, pois tinham menos semelhanças que os primatas do que as demais raças. Segundo cientistas atuais, esta superioridade de raça ariana foi comprovada que não é verdadeira. Ela foi utilizada apenas para induzir a população alemã que realmente eles eram superiores e justificar suas medidas de extermínio. Os nazistas acreditavam que judeus, ciganos, negros e outros grupos étnicos eram inferiores aos arianos. É muito triste sabermos que em um momento na história da humanidade houve assassinatos em massas apenas porque um grupo de pessoas tinha uma ideologia, religião ou etnia diferente da outra. Que este triste e bárbaro acontecimento nunca seja esquecido e que seja sempre lembrado em prol das vítimas de um dos acontecimentos mais tristes e trágicos da história humana. Gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Traremos sempre vídeos, um mais interessante que o outro. Muito obrigado e até a próxima!